senhora aqui da Ferreira de Casa, pode falar. Tá bom, tem 5 minutos também ainda. Eles já estão vivendo nisso. Já estão vivendo nisso. Aí quando quiser mexer no guarda, é só clicar com ele. É porque. É só clicar nesse slide que a senhora vai começar a mexer. Porque assim aí tem controle já. Ah, tá. Boa tarde. Tem duas pessoas. Camille. Ei, Camille, já que só tem a gente aqui, os exercícios que eu te enviei, que você queria eram aqueles, sobre aquele conteúdo. Ah, não era pra Camille, não, era pra Camila. Perdão. Enviei uns exercícios pra Camila e eu vi Camille aqui, pensei que fosse ela, tá? E não era. Galera, eu tô pensando em fazer a prova valendo 8 e, e os 2 pontos serem por participação, para ver se o pessoal assiste às aulas. Que assim tá ficando um pouco difícil. Se eu soubesse, se tivesse alguma comprovação que vocês estão estudando em casa, sozinhos, era mais interessante, mas é uma coisa que eu acho bem difícil de estar acontecendo. E aí, ai, me falta 2 minutos. É muito feio esse nome de aqui.
Olá, Letícia. Boa tarde. A galera devia estar entrando, já tá na hora da aula. Marina Conrado, boa tarde. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Bom, eu vou começar aqui nessa aula de hoje. Gente, na aula passada a gente está falando de equilíbrio químico, tá? E aí a gente continua com equilíbrio. Equilíbrio é um conteúdo bem extenso, como eu falei para vocês. É um conteúdo que envolve vários outros conteúdos, tá? Os principais conteúdos que ele envolve é soluções e termoquímica, tá? Envolve muito esses dois conteúdos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equilíbrio iônico, tá? Então, nossa aula de número 28 é sobre o equilíbrio iônico. O que seria um equilíbrio iônico? Equilíbrio iônico é o equilíbrio que ele envolve íons em uma reação. Então, no equilíbrio iônico, a gente sempre vai ter a formação de íons. Quem são íons? Cátions e ânions. Elementos, espécies que estão com carga positiva ou com carga negativa, tá? A maioria das espécies que tem carga positiva ou carga negativa vão ser ácidos ou bases. Então, no equilíbrio iônico, nós vamos trabalhar muito com essas duas substâncias, ácidos e bases. Lembrando lá do primeiro ano do ensino médio, que ácidos sofrem ionização, porque ácidos são formados por uma molécula, são formados por uma ligação do tipo covalente, ou seja, eu tenho compartilhamento de elétrons, e quando ele está em solução aquosa, ele libera como um único íon positivo H+. E bases, a gente libera a hidroxila OH-, tá? Então, a gente vai trabalhar com equilíbrio iônico. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é a definição de ácidos e bases de arrênios, tá? Arrênios tem uma definição e não só existe essa definição, como vocês devem saber muito bem, tá? Então, primeira coisa, ácidos e bases de arrênios. De acordo com arrênios, ácidos é toda e qualquer substância que, quando em solução aquosa, libera como único cátion o íon H+, tá? Ou íon hidrônio H+, H3 ou mais. Bases é toda e qualquer solução, é toda e qualquer substância que, quando em solução aquosa, libera como um único ânion o OH- ou a nossa famosa hidroxila. Lembrando que ácidos é toda e qualquer substância que inicia com o hidrogênio, com exceção da água e da água oxigenada, e bases é toda e qualquer substância que tem um metal e depois tem oxigênio, tá bom? Então, aqui a gente tem duas substâncias e a gente tem aqui como íon importante para a gente o íon H+, então a gente pode dizer que aqui nós temos um ácido e na nossa segunda substância nós temos a hidroxila, OH- e nós temos uma base, tá? Então, a gente vai relembrar aqui um pouco de ácidos e bases. Observação aqui.
Para termos um equilíbrio químico, tá? Entre íons que envolvem ácidos e bases, nós só vamos conseguir ter esse equilíbrio para eletrólitos fracos, tá? Aí vocês podem me perguntar, professora, o que é um eletrólito, tá? Toda vez que se referir a um eletrólito, está se referindo a um ácido ou a uma base, tá? Então, toda vez que se referir a um eletrólito, a gente está se referindo a um ácido ou a uma base. Lembrando que eles obrigatoriamente têm que ser fracos. Ah, professora, então o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, eles não vão estar presentes no nosso equilíbrio. Gente, o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, que são exemplos de ácidos fortes, eles não vão estar presentes de forma pura, tá? Mas em solução eles podem estar presentes, porque se eu pegar uma alicota, uma pequena parte desse ácido, e dissolver em água, dissolver uma grande quantidade de água, eu tenho assim um ácido fraco sendo de ácido clorídrico, tá? Aí eu posso ter um equilíbrio desse ácido, tá bom? Então, por que a gente não tem um equilíbrio iônico para ácidos e bases fortes, tá? Porque quando eles reagem, quando o ácido sofre a sua ionização e a base sofre a sua dissociação, nós temos uma reação direta, nós não temos uma reação reversível. E lembra que no equilíbrio químico, um dos primeiros pontos que a gente estuda é que a gente precisa obrigatoriamente ter uma reação reversível. Eu preciso que aconteça a reação direta e eu preciso que aconteça a minha reação inversa para podermos ter aí um equilíbrio químico ou equilíbrio iônico, tá? Outra coisa que é importante que eu quero que vocês lembrem: ácidos sofrem ionização, tá? E bases sofrem dissociação iônica. Qual a diferença dos dois? Bases são formados por metal e ametal, ou seja, ligação iônica. Bases são formadas por metal e metal, ligação iônica, formam íons. Então, dissociação iônica. Eu vou ter a separação dos meus íons. Já os ácidos é uma molécula, como eu falei, tá? E moléculas, o que acontece com elas? Moléculas, elas são meio que forçadas a ionizar-se. Então, acontece uma ionização, tá? Eletrólitos aqui vão ser ácidos ou bases. A gente tem isso aqui. Ácidos ou bases. Sim, para ácidos, a gente viu que no equilíbrio a gente utiliza, calcula constante de equilíbrio químico, tá? Então, a gente viu que a gente utiliza constante em relação à concentração de uma substância, quando a gente tem molaridade das mesmas. A gente tem também constante em relação à pressão, quando a gente tem a pressão das mesmas. Lembrando que a mesma regra que eu falei para vocês sobre constante em relação à concentração e constante em relação à pressão, nós temos o seguinte: nós temos que substâncias no estado líquido e no estado sólido não entram na nossa expressão de constante. Para ácidos e para bases, serve a mesma regra, tá? Como aqui a gente vai trabalhar com ácidos e com bases, a gente vai utilizar molaridade. Então, a gente pode utilizar substâncias no estado gasoso e substâncias no estado aquoso. Líquidos e sólidos não entram na nossa expressão de constante de equilíbrio. Como eu falei, para concentração em quantidade de matéria, molaridade, a gente utiliza Kc, tá? Constante em relação à concentração. Para pressão parcial das nossas substâncias, a gente utiliza Kp. Como a gente vai trabalhar com ácidos e com bases, tem uma constante definida para cada um deles. Então, para ácidos, a gente vai utilizar a constante Ka e para bases, a gente vai utilizar a constante Kb. Nada muda, gente. Tanto faz ser constante para ácido como para base, sempre vai ser produtos elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido por reagente. Sempre será dessa forma, tá? Não muda nada. Aqui nós temos um exemplo. E nesse exemplo nós temos aqui ácido clorídrico aquoso, ou seja, ele está dissolvido em água. Se ele está dissolvido em água, eu não tenho um ácido tão forte assim, por isso que eu tenho um equilíbrio aqui, ó. A minha seta dupla simboliza o equilíbrio. E todo ácido libera como íon H+, e
um ânion proveniente do meu ácido. Então, a gente vai ter aqui H+ e Cl-. Constante de acidez, porque a gente tem que identificar se é um ácido ou uma base, vai ser igual a produtos dividido por reagentes. Então, aqui H+ elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, tá? E cloro elevado ao seu coeficiente também, que é 1. E aqui o meu reagente ácido clorídrico, tá? Então, nós temos dessa forma. Não esqueça, gente, vocês não podem esquecer nenhum dos fatores que foi falado anteriormente, tá? Tanto em relação a deslocamento de equilíbrio, como em relação a constantes. Eu falei para vocês que quando a gente tem constante em relação à concentração e constante em relação à pressão com valores altos, nós temos uma reação espontânea e essa reação espontânea favorece a formação de produtos, tá? Como coloquei aqui. Quando eu tenho esse valor de constante em relação à concentração e constante em relação à pressão com valor baixo, eu tenho uma reação que não é tão espontânea. Se ela não é tão espontânea, ela favorece os reagentes, ela favorece a reação inversa, tá bom? Então, com a constante de acidez e a constante de basicidade, funciona da mesma forma, ok? Funciona da mesma forma. A gente não tem mudança aqui. Quando a gente tem constante de acidez e constante de basicidade alto, um valor alto, nós temos uma reação espontânea e essa reação espontânea favorece a formação dos meus produtos, tá? E quem são os meus produtos? Meus produtos da reação direta, se for um ácido, vai ser o íon H+, o íon litrônio H+, se for uma base, a hidroxila ou H-. Gente, segundo Arrhenius, o que caracteriza um ácido e o que caracteriza uma base? O ácido é caracterizado pelo H+, a base é caracterizada pelo OH-. Então, se eu favoreço mais a formação desses íons, eu vou ter um ácido mais forte, tá? Então, quanto maior o valor da minha constante de acidez ou de basicidade, eu tenho aí um ácido mais forte ou uma base também mais forte. Se esse valor de constante de acidez e constante de basicidade for um valor baixo, eu tenho uma reação não tão espontânea. Se ela não é tão espontânea, ela favorece a reação para os reagentes e eu tenho um ácido e uma base fraca. Professora, como é que eu vou identificar se esse ácido ou se essa base tem um valor alto ou tem um valor baixo? Por comparação. As questões, na maioria das vezes, vão me dar aí uma tabela, um quadro, e vão me dar substâncias com valores de constantes para a gente comparar. Comparar quem é mais ácido, comparar quem é mais básico. Então, lembra, quanto maior o valor da constante, seja constante de acidez ou constante de basicidade, mais forte será o ácido ou a base. Quanto maior, tá? Quanto menor for o valor de constante de acidez ou de constante de basicidade, mais fraco será o meu ácido ou a minha base, tá bom? Então, isso aqui vocês não podem esquecer. Aqui. Pronto. Indicadores ácido-base. Professora, eu preciso lembrar de todos os indicadores ácido-base? Gente, quando a gente fala de ácido-base, um dos pontos principais são os indicadores. Substâncias que nós utilizamos para indicar se esse ácido, se essa substância ela é ácida, básica ou neutra. Dentre esses indicadores, eu coloquei 3 aqui para vocês, tá? E dentre esses 3, a gente tem aqui a fenolftaleína, que vocês precisam saber. Então, a gente precisa memorizar isso aqui, tá? Fenolftaleína, quando esse indicador está no meio ácido, a gente vai ter uma substância incolor. Quando está no meio básico, a gente vai ter uma substância com coloração vermelha. Quando a gente utiliza o indicador chamado de alaranjado de metila, no meio ácido será vermelho, no meio básico será alaranjado. E azul de bromotimol, no meio ácido será amarelo e no meio básico será azul. Geralmente, quando a questão utiliza esses ou outros indicadores ácido-base, a questão nos fornece a coloração que vai ficar se a gente tem uma substância ácida ou se a gente tem uma substância básica. Quando a questão utiliza fenolftaleína, a questão geralmente não me fornece as colorações, porque entende-se que a gente conhece,
tá? Entende-se que a gente sabe. Então, o fenolftaleno é importante que vocês saibam a coloração. Ácido incolor, base vermelha. Só existem indicadores produzidos em laboratórios que indicam que nos fornecem a informação se uma substância é ácida ou básica? Não. Várias substâncias do nosso meio também podem fazer esse papel. Um deles é o repolho roxo, a gente tem também flores, a gente tem também hibisco, que também consegue ser um indicador ácido-base, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma flor da hortênsia, que é um tipo de hortênsia, tá? Que serve como indicador ácido-base também. E ela vai nos representar se o nosso solo está ácido ou se o nosso solo está básico, tá? Porque esse tipo de hortênsia, quando ela floresce e o seu solo possui um pH ácido, ela vai ter coloração azul. E um pH básico, ela terá coloração rosa, ok? Então, existem várias substâncias. E existem inúmeras questões que falam sobre essa mudança de coloração, tá? Tanto no equilíbrio, como também quando a gente for estudar para determinar pH de uma substância, ok? Então, esses indicadores, eles são de fundamental importância. Existem duas partes importantes. Uma, que está se falando muito, é da poluição, que nós estamos em meio de uma pandemia, e apesar disso, a gente liga o jornal e só vê notícia ruim. Então, a gente vê o tanto de queimada que está acontecendo, tanto fora, tanto no nosso país como fora, como aqui mesmo na nossa localidade. Aqui em Picos a gente sai todo dia e só vê fumaça e mais fumaça, tá? Isso que está acontecendo são liberação de gases que vão ajudar aí no efeito estufa, vão aquecer mais o nosso planeta e vão nos prejudicar, vão deixar tudo mais ácido, tá? E existe um controle da acidez do ar que nós respiramos. E esse controle é feito por um chamado de... eu não sei o segundo nome, mas tem um galinho do tempo. E esse galinho do tempo, ele é utilizado, gente, para identificar a quantidade da acidez se o nosso ar que nós respiramos, ele está muito ácido ou se ele está mais neutro ou mais básico. Tá? Então, essa mudança de coloração, ela é muito importante. Ok? Deixa eu só conseguir ver aqui o chat. Com chá de hibisco. O hibisco consegue mudar. O hibisco muda a coloração, o repolho roxo, a beterraba também consegue fazer isso. Tudo que tem uma coloração forte consegue ter essa função de indicador ácido-base. Só que nós não temos a obrigação de aprender todas as colorações. O que a gente tem que aprender é da fenolftaleína, porque as questões entendem que a gente conhece já as cores da fenolftaleína. Os demais, as questões costumam nos fornecer, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó. O que a gente viu do equilíbrio iônico até agora nessa aula? A gente viu que a gente vai ter um equilíbrio de ácido e um equilíbrio de base. E no nosso equilíbrio, a gente sempre vai liberar íons, tá? Principais são H+, e OH-. A nossa expressão de constante para ácido vai ser Ka e para base vai ser Kb. Sempre produto sobre reagentes, segue a mesma regra, elevados aos seus coeficientes estequiométricos. A gente também viu que quando o meu ácido ou minha base for fraca, o valor da constante terá valor baixo, ou seja, tem menos ionização, tá? Quando o meu ácido ou minha base tem valor forte, o valor da constante será alto, ou seja, tem um maior grau de ionização. Aí a gente vem aqui para a lei de diluição desse cara aqui. Eu nunca sei falar o nome desses caras direito, tá? Acho eles super interessantes, mas não consigo falar o nome dele direito. Lei da diluição de Ostwald. Não consigo. O que ele diz? Ele diz que a gente vai ter uma relação matemática entre o grau de ionização tanto do meu ácido como da minha base, tá? E a gente pode relacionar esse grau de ionização com a nossa constante, tá bom? Então, é isso que ele quer dizer. A gente consegue relacionar o grau de ionização de um ácido ou de uma base, lembrando que o grau de ionização tem o poder de nos fornecer se esse ácido ou se essa base é forte ou fraca, tá? Com a minha constante. Porque nem sempre nas questões, a questão vai me dar
molaridade da minha substância, dos meus íons, do equilíbrio, tá? Para a gente fazer. A questão pode fornecer isso ou não pode fornecer isso. Então, a gente tem como relacionar a nossa constante de acidez ou constante de basicidade com o grau de ionização dessa nossa substância, tá? E para isso, a gente vai ver aqui o que é grau de ionização. O grau de ionização, ele é representado pela letra alfa, tá? E ele se define como a relação entre o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. E se a gente fizer aqui vezes 100, a gente vai ter esse valor em porcentagem, tá? Então, o grau de ionização é de suma importância a gente saber calcular ele. É o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas, porque a partir desse grau de ionização, a gente vai conseguir determinar se o meu ácido ele é forte, isso vale para ácidos ou para bases, tá? Se o meu ácido é forte, se ele é fraco ou se ele é moderado. Quando o meu grau de ionização for maior ou igual que 50%, eu tenho um ácido forte. Quando o meu grau de ionização for menor que 50%, moderado. E quando o meu grau de ionização for menor ou igual que 5%, eu tenho um ácido ou uma base fraca. Geralmente, nas questões, nós vamos trabalhar com graus de ionização menor ou igual que 5%, que simboliza que nós temos um ácido ou uma base fraca, mesmo que seja um ácido clorídrico, ácido sulfídrico, sulfúrico, que mesmo que seja o hidróxido de sódio, que é uma base forte, eles vão estar diluídos e nós vamos utilizar ele com um grau de ionização fraco, tá? A gente não vai ter questões que tenham ácidos ou bases fortes. Geralmente são ácidos e bases fracas. Aqui a gente tem que a gente pode calcular a concentração molar dos nossos íons, tanto o íon hidrônio, H+, ou H3O+, como das nossas hidroxilas, OH-, pelas seguintes fórmulas. Gente, a gente chegou numa parte do conteúdo que vocês podem achar um pouquinho chato, porque a gente vai ver algumas fórmulas, mas são fórmulas importantes, tá? A gente precisa realmente aprender essas fórmulas para poder resolver direitinho as questões. Então, a gente viu o grau de ionização, que é o número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas dissolvidas. A questão pode me fornecer esse grau de ionização já pronto, ele pode me fornecer informações para calcularmos esse grau de ionização. E com ele, a gente consegue calcular a concentração de H+, e a concentração de OH-, que a partir dessa concentração de H+, ou de OH-, a gente vai conseguir calcular pH e pOH, tá? Então, tudo depende de... uma coisa depende da outra. Então, para calcular a concentração de H+, a gente vai ter grau de ionização vezes a molaridade da minha substância. O H-, a fórmula é exatamente igual, só muda porque agora é uma base, a gente vai ter hidroxila é igual ao grau de ionização vezes a molaridade. Observação, essas fórmulas são válidas para soluções aquosas de monoácidos e monobases. Aí vocês podem me perguntar, o que é um monoácido e o que é uma monobase? São ácidos que só têm um hidrogênio ionizável ou bases que só têm uma hidroxila ionizável, tá? Quando a gente for ter diácidos ou outros ácidos ou outras bases, a gente vai ter outras fórmulas, tá? E aqui a gente tem o mesmo que a gente viu no equilíbrio anteriormente, que nós podemos calcular constante, no caso aqui, ó, constante vai ser igual produtos, concentração de A+, vezes concentração de B- sobre meu reagente, AB, tá? E para encontrar esse valor da constante, seja de acidez ou seja de basicidade, a gente tem que utilizar os valores no equilíbrio. Eu não posso utilizar o valor que ele me deu inicialmente, tá bom? Então, como a gente vai trabalhar com ácidos e com bases, então aqui a gente vai ter o quanto ele vai se ionizar. Então, de início, nós vamos ter molaridade do meu ácido da minha base. A questão precisa nos dar a informação de quanto foi ionizado, tá? E a gente vai ter aqui, ó, a molaridade vezes o quanto foi ionizado, e isso que vai formar os nossos produtos. E para termos o valor do equilíbrio, a gente tem que subtrair isso aqui, tá? A gente vai ter que fazer uma subtração. E aí, esses valores do equilíbrio é que são colocados na nossa expressão de constante para poder encontrar essa constante de acidez ou constante de basicidade.
Aí nós temos aqui fórmulas, tá? As nossas fórmulas, a gente pode ter várias formas. Então, é importante que vocês lembrem, anotem, gente, para resolver as questões, tá? É importante a gente fazer isso. Quais são as fórmulas importantes que a gente tem? A gente tem aqui grau de ionização. Isso aqui é um alfa, tá? Grau de ionização é igual ao número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. O que a gente tem mais? A gente tem como calcular a concentração de H+, que vai ser igual ao grau de ionização vezes molaridade. A gente também pode calcular a concentração de OH-, que é igual ao grau de ionização vezes, isso é um vezes, molaridade. E a gente também pode calcular o valor de constante de acidez ou de basicidade. Constante de acidez pode ser calculado com grau de ionização elevado a 2 vezes molaridade. Constante de basicidade, exatamente igual. Grau de ionização elevado a 2 vezes molaridade. Lembrando que essas fórmulas aqui são para eletrólitos fracos. O que é eletrólitos fracos? Ácidos ou bases fracas, tá? Quando a gente for ter um ácido ou uma base forte, a gente vai utilizar essa fórmula aqui para constante. Constante de um ácido vai ser igual grau de ionização elevado a 2 vezes molaridade dividido por 1 menos grau de ionização. Constante de basicidade, grau de ionização elevado a 2 vezes molaridade dividido por 1 menos grau de ionização. Se vocês prestarem atenção, ó, esses aqui são para eletrólitos fortes, tá? E esses aqui são para eletrólitos fracos, ok? Se vocês prestarem atenção, as fórmulas são iguais. Ó, só grau de ionização a gente precisa aprender. E a gente precisa aprender aqui, ó. H+, para encontrar o valor de H+, grau de ionização vezes a molaridade. O H-, a mesma fórmula, só vai mudar que agora eu vou utilizar a hidroxila. Para encontrar o valor da constante de acidez, grau de ionização elevado a 2 vezes molaridade. Se essa minha constante for de uma base, eu só vou mudar aqui a minha constante, que agora é de uma base, acabei, mas a fórmula é a mesma. Se o meu ácido ou a minha base possuir um valor forte, eu vou ter constante de acidez igual a grau de ionização elevado a 2 vezes molaridade, dividido por 1 menos grau de ionização. Se eu quero essa constante de uma base forte, eu só vou substituir aqui por Kb, tá? Vai ser grau de ionização elevado a 2 vezes a molaridade dividido por 1 menos grau de ionização. Então, é exatamente igual. Se eu aprendi a fórmula de um, consequentemente, eu já sei a fórmula do outro, tá? São as formulazinhas chatas, mas infelizmente a gente tem que aprender. A gente tem aqui efeito do íon comum. Gente, nas aulas passadas eu falei para vocês sobre o princípio, a lei de Le Chatelier. Quando o equilíbrio ele é perturbado, ele vai tender a voltar ao seu equilíbrio anterior, tá? Então, se a gente tem um equilíbrio iônico, que a gente vai ter íons, segue as mesmas regras. Quando eu adiciono um íon comum, no caso aqui é feito do íon comum, quando é adicionado um íon comum, a nossa reação, a nossa equação, a concentração dele aumenta, e se a concentração dele aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário, tá? Então, aqui, por exemplo, nós temos uma equação. Nessa equação, nós temos o ácido acético, que está liberando o íon H+, e o íon aqui CH3CO-. Aqui, eu falei para vocês, considere que a gente adicione esse íon aqui, CH3CO-. O que vai acontecer? Se eu adicionar ele, a concentração desse íon vai aumentar. E se a concentração dele aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado contrário.
Eu posso adicionar o íon propriamente dito, ou eu posso adicionar um sal, por exemplo. Eu poderia adicionar CH3CONA. Aí, o que a gente vai precisar fazer? A dissociação iônica, tá? Quando a gente tem um sal que entra em solução aquosa, ele vai liberar os seus íons. O metal sempre positivo, o restante sempre negativo. De metal aqui, a gente só tem o sódio. Então, a gente vai ter Na+, e a gente vai ter CH3CO-. Adicionei o sal, então vou aumentar a concentração do meu íon. Esse íon é chamado de íon comum, tá? Íon comum, porque ele está comum com o que eu tenho aqui na minha equação, ok? Se esse íon aqui aumenta a sua concentração e o equilíbrio é deslocado para o outro lado, o que acontece? Ó, os meus produtos, que são esses, eles vão ser, ó, consumidos. Se eles são consumidos, sua concentração obviamente diminui. E o meu reagente, que é o ácido acético, vai ser mais formado, até voltar ao equilíbrio novamente, tá bom? Então, aqui, ó, consequentemente, a concentração de CH3CO- aumenta e o sistema não está mais em equilíbrio. Então, o que ele vai fazer? Vai deslocar para o lado contrário para voltar ao equilíbrio que ele tinha. Se ele desloca para o lado contrário, a concentração de H+ deve diminuir, consequentemente, porque eles serão consumidos, todos os produtos que eu tenho serão consumidos para formar o meu reagente e tentar voltar ao equilíbrio que eu tinha anteriormente. Aí eu tenho aqui, ó, efeito do íon comum. Vamos lá para um exemplo aqui. Eu tenho a nossa equação, vamos imaginar que aqui todos estão em aquoso. E vamos imaginar que eu adiciono aqui, por exemplo, HCl. O que acontece? Ah, professora, eu não tenho ácido clorídrico aqui na minha reação, então não acontece nada. Não. Gente, eu tenho uma solução aquosa. Se eu coloquei um ácido em água, ele vai sofrer o quê? Ionização. Se ele sofre ionização, ele vai liberar os seus íons. Quem é o íon? H+ e Cl-. Eu tenho algum íon comum com os meus íons da minha reação? Tenho. Ó, H+, que eu tenho aqui, é igual a H+. Então, o que vai acontecer? Concentração de H+ aumenta. Se a concentração de H+ aumenta, ó, equilíbrio é deslocado para o lado contrário, ok? Ambos serão consumidos, tanto H+ como HCO3-, para formar o meu ácido carbônico, tá bom? Ah, mas se eu adicionar aqui um sal, por exemplo, NaHCO3. Professora, eu não tenho essa substância aqui na minha equação. Tá, você não tem. Mas ácidos, bases e sais, quando em solução aquosa, liberam íons. Então, aqui a gente vai ter liberado o íon. Ó, sempre sai o metal, Na+, mais HCO3-. Então, esse íon aqui, ó, ele é comum com esse íon aqui. Se ele é comum, o que acontece? A gente vai ter um aumento aqui na sua concentração e o equilíbrio também é deslocado para o lado contrário, tá bom? Então, o efeito do íon comum, ele pode vir somente como íon propriamente dito, ou ele pode vir disfarçado em um ácido, em uma base ou em um sal, tá? A gente tem efeito do íon comum e a gente tem efeito do íon não comum, tá? Só esse aqui para a gente encerrar. O efeito do íon não comum, gente, é o quê? Não somente íons comuns podem neutralizar ou podem deslocar o equilíbrio. Quando a gente tem um íon que também não é comum, ele também pode fazer isso. E aqui é importante vocês lembrarem do seguinte, ó, observação. H+ sempre vai reagir com o H- para formar água. Sempre será assim, tá? Então, é possível deslocar o equilíbrio mesmo sem adicionar um íon comum, como por exemplo aqui, nesse primeiro exemplo. Vamos dizer que a gente adicione OH-. O que acontece? Olha para o meu equilíbrio. Eu tenho algum OH- aqui? Não tenho. Então, a gente imagina. Então, não vai deslocar, não vai acontecer nada.
pelo contrário, tá? OH- reage com quem? Ó, OH- reage com H+, sempre formando água. Então, o que vai acontecer? Ó? OH- vai reagir com H+, diminui a concentração de H+, aumenta a concentração de água. O equilíbrio será deslocado para a minha direita, tá? É isso que vai acontecer. Se eu estou diminuindo a concentração de um aqui, ó, e aumentando a concentração de água, então o equilíbrio desloca para tentar retornar esse equilíbrio. A mesma coisa acontece com o meu segundo exemplo aqui. Adicionei ácido clorídrico, ó. HCl, lembra, tem um ácido, sempre vai liberar os íons. Qual é o íon? H+, Cl-. Tem algum íon comum aqui? Não tem. Mas se eu adicionei H+, e na minha equação eu tenho OH-, o que vai acontecer? Concentração de OH- vai diminuir, concentração de água vai aumentar e o meu equilíbrio vai deslocar a fim de normalizar esse equilíbrio. Então, meu equilíbrio será deslocado para o outro lado. Esse equilíbrio aqui, ó, esse último aqui, desmineralização e mineralização, é o equilíbrio que ocorre com a hidroxiapatita, que é o esmalte dos nossos dentes. Então, na nossa boca, nós temos acontecendo um equilíbrio iônico a todo momento. Inclusive, esse conteúdo envolve muitas partes do nosso corpo, tá? Envolve várias partes que vão envolver tanto equilíbrio iônico como equilíbrio químico propriamente dito, tá? Então, a gente tem efeito do íon comum, que é um íon que vai estar na nossa reação, e efeito do íon não comum. Professora, esse íon não comum vai ser só H+ e OH-? Sim, tá? Esse efeito do íon não comum só acontece com H+ ou OH-. E lembra, sempre eles reagem com outro formando água, ok? Então, gente... Faltam 3 minutos para a nossa aula acabar. Alguém tem alguma pergunta? Questionamentos? Não gostei da aula, achei chata. Alguém quer falar alguma coisa? Quer me dizer alguma coisa? Deu para entender. Que bom. Que bom que deu. Camille não entendeu direito. Então, faz assim, Camille. Próxima aula eu trago mais exemplos sobre esse efeito do íon não comum e do íon comum. Só me diz o que não entendeu direito, se foi esse deslocamento dos íons, essa última parte, ou foi lá de equilíbrio, de deslocamento, aumento, diminuição de concentração, essa última parte. Pronto. Pois na próxima aula eu trago mais exemplos sobre esses deslocamentos, a gente faz mais exemplos e aí para ver se a gente entende bem esse deslocamento, tá? Esse deslocamento do íon, do efeito íon comum ou do não comum, é só aumento ou diminuição de concentração de participantes. Lembra? Se eu aumento a concentração de um participante, o equilíbrio é deslocado para o outro lado. Se eu diminuo a concentração de um participante, ele é deslocado para o mesmo lado. Isso facilita aí quando a gente for resolver as questões, tá bom? Ok, Camila. Gente, quem quiser exercício, algum exercício específico, professora, eu estou vendo as aulas, mas eu estou estudando conteúdo tal, conteúdo X, conteúdo Y, tem algum exercício? Me pede que eu mando, tá? Se eu não mandar na hora, me pede de novo, que às vezes eu esqueço, aí depois eu lembro. Aí eu sempre mando também, porque tem as pessoas que gostam de resolver muito exercício de conteúdos, inclusive anteriores, para não esquecer, tá? Para sempre ficar relembrando. Então, qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo, ok? Então é isso, galerinha. Ok. Então fiquem com Deus e até a próxima aula, que será quinta-feira. Tchau, gente. Tchau.